tá ajudando o Betinho e a Renata e o Betinho e a Renata e eu vou começar com a entrevista. Vai começar com a entrevista? Nós vamos falar sobre política. Você com 8 anos de idade já é interessado sobre as questões políticas, é isso? Nossa, fez até uma pauta, tô ferrado, velho. O que é política? O que é política? Na verdade, a política nada mais é do que a arte. Política nada mais é do que a arte de governar. Como dentro de casa, nós também precisamos viver, né, e administrar. Nada mais é do que administrar, como se você fosse administrar uma casa. Né? E a política, na verdade, os políticos eles deveriam administrar o país, o estado, os bairros, as regiões onde eles moram. Mais um? O que faz um político? O que faz um político? Nossa senhora, que pergunta difícil, hein? O político nada mais é do que um empregado do povo, entendeu? Imagine assim, o Brasil é uma empresa, né? O Brasil é como se fosse uma empresa. Então nós, povo, somos os donos dessa empresa. Então nós, povo, somos o dono do Brasil. Então o que acontece? Nós contratamos os nossos funcionários para administrar a nossa empresa. Então os políticos nada mais são do que os funcionários do povo que deveriam administrar a nossa empresa e fazer com que a nossa empresa crescesse e desse lucro. Deu para entender ou tem alguma dúvida? Deu para entender. Deu para entender? Então imagine assim, se a sua empresa não está dando lucro, se os seus funcionários não estão trabalhando direito, o que você deve fazer? Demiti-los e contratar outros, não é isso? Por isso que nós temos o processo eleitoral. Para cada 4 anos a gente renovar a nossa safra de funcionários. 2 anos, por quê? Porque a cada 2 anos existe uma eleição. Só que, por exemplo, o governador e presidente e deputados, eles são eleitos a cada 4 anos. Porém, daqui 4 anos nós vamos ter um intervalo de uma outra eleição. Ou seja, a eleição para prefeito e vereador, que seria daqui 2 anos. Então nós temos a possibilidade de estar trocando os nossos funcionários a cada 2 anos. Seja ela na esfera federal, que é o caso do presidente da República, os deputados federais e os senadores, como na esfera municipal, que é no caso do prefeito e dos vereadores. Deu para entender ou não? Deu. Vamos lá. Como escolher o político que vou votar? Como escolher o político que vou votar? Imagine assim, você é uma pessoa que você tem necessidades na sua vida, né? Então, o que você deve analisar quando você for fazer uma escolha de um parlamentar? Você tem que ver qual o candidato que condiz com as suas necessidades, com o plano de governo que vai atender às suas necessidades. Então, você é um jovem, um garoto de 8 anos de idade, você deve ter algumas coisas que te interessam na sua vida. Melhor escola, né? Melhores condições de saúde, melhores condições de habitação, melhor transporte, né? Você ainda é muito pequeno para se preocupar com essas coisas. Mas o papai, a mamãe, as pessoas adultas, elas têm mais necessidades. Daqui a 8 anos eu preciso me preocupar. Daqui a 8 anos você precisa se preocupar? Poxa, que interessante. Por que você precisa se preocupar daqui a 8 anos? Porque eu vou estar com 16 anos. Com 16 anos. E com 16 anos você pode tirar o título, é isso? Ah, e você vai querer tirar o título com 16 anos já para você votar? Então, por isso que você já está se interessando pela política. Tá, então assim, vamos voltar a como escolher o nosso representante, como escolher o político em quem votar. Então vai ter um plano de governo, esse plano de governo a gente tem que estar estudando ele, tem que analisar ele muito bem, tem que ver os prós e os contras. Por quê? Porque tem muito político que promete coisas impossíveis. Chega na época da eleição, ele sai prometendo coisas que nunca vão acontecer. Primeiro, porque ele não tem o poder suficiente para fazer essas coisas acontecerem. Segundo, porque algumas coisas elas levam, além de tempo, muito dinheiro. O investimento do Estado, a arrecadação nem sempre condiz com a realidade das obras que ele quer propor para a população. Então é muito comum os políticos saírem prometendo coisas impossíveis. Por isso é super importante você analisar o plano de governo de cada um, as pautas que eles estão prometendo, né? Hoje você estava muito preocupado com uma situação que você falou para mim,
que tinha um político que prometeu que ia fazer o quê? Tirar o quê? Meu videogame. O videogame. Isso é impossível. Isso são coisas que fazem para denegrir a imagem de outros candidatos. Entendeu? Então a política, infelizmente no nosso país, ela é uma coisa muito séria. Porém, ela é uma coisa muito desleal. Né? Por quê? Porque é a única ferramenta que nós temos para mudar a atual situação do país. Seja do estado também, como da cidade. Ou até mesmo do bairro onde nós moramos. Porém, muitas vezes a gente se deixa levar por falsas promessas e por falsas notícias. Por exemplo, uma falsa notícia é um fake news, né? Uma notícia falsa, são notícias que são... Fake, não é fake news, é fake. Tá? Isso, desculpa. São fake news que são inventadas para poder denegrir a imagem de outros candidatos. É muito comum os candidatos fazerem isso. O que mais? Por que os políticos falam mal um dos outros? Nossa, cara, você pegou pesado com as perguntas, hein? Por que os políticos falam mal um dos outros? Porque, na verdade, assim, tudo é um jogo de interesse. Cada um quer mais do que o outro o poder. Muitas vezes eles se preocupam muito mais em estar falando sobre os problemas de cada um, o plano de governo de cada um, ou inventando notícias, como eu te falei agora há pouco, as fake news, né? As notícias falsas, e em vez de estar preocupado em mostrar o plano de governo deles, né? Então é assim, se eu falar mal de um determinado candidato que está na frente, a possibilidade da população passar a odiar esse candidato, ou a população passar de acreditar nas propostas dele e começar a acreditar nas coisas que eu inventei, por exemplo, faz com que haja transferência de votos. Então, alguns candidatos eles jogam muito sujo, eles inventam, eles mentem, eles acabam falando mal das pessoas, né? Como no colégio também. Às vezes, um coleguinha vai falar mal do outro simplesmente pelo ciúmes, né? Simplesmente pelo fato de estar com ciúmes. Então, os candidatos têm essa questão da ciumeira também. Um vai falar mal do outro por conta de querer simplesmente deter o poder, ou seja, ele quer ser eleito a qualquer custo, e não é assim que funciona. Na verdade, os políticos eles não deveriam falar mal um do outro, eles deveriam apresentar propostas para que a população acreditasse no que eles estão propondo e conquistassem o voto pelas propostas apresentadas. Mas eles estão muito mais preocupados em mentir e acabar com o plano de governo do outro através de mentiras para poder fazer com que as pessoas passem a votar neles. Deu para entender ou não? Mais uma. Pode fazer. Tô lembrando. Tá lembrando? Por que você resolveu se interessar pela política tão cedo, com 8 anos? Agora é minha vez de te perguntar. Porque é muito legal. Porque você acha legal. E o achar legal, você tem consciência de que a política ela é o caminho, né, que nós temos, né, para poder mudar o dia a dia da população, para poder começar a lutar por melhorias pelo nosso país, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, pelo direito do trabalhador, pelo direito dos estudantes. É fundamental que nós possamos a escolher nossos representantes, né, baseado nas propostas que eles têm, né? Mais alguma pergunta? Não, só essas. Só essas? O que você achou do nosso Hora do Luca falando sobre política? Bacana? Então tá bom. Tem mais alguma dúvida? Não? Inscreve no meu canal. Para se inscrever no seu canal. Qual que é o seu canal? Luca Ribeiro. Luca Ribeiro Silva. O seu canal no YouTube? Eu vou gravar um vídeo hoje. Vai gravar um vídeo hoje. Então tá bom. Eu agradeço você por ter me convidado para participar dessa entrevista, né, falando sobre o que é política, o que faz um político, como escolher um político, né? Porque os políticos falam mal um dos outros, né? Acho que é super importante. Eu acabei de te explicar, porque simplesmente eles querem denegrir a imagem dos seus concorrentes a fim de mudar a opção de voto dos cidadãos, né? E na verdade a gente tem a opção de mudar de voto sim, mas desde que a gente baseie-se em propostas, comparando as propostas de A, B, C, D ou E, né? Quantos candidatos tem em uma eleição. Isso é super importante. Procurei falar aqui de uma linguagem um pouco simples para que ele possa entender,
Porque hoje, quando eu fui buscá-lo, né, na casa da tia Penha... Eu só não entendi a segunda. Qual que você não entendeu? O que faz um político? Um político nada mais é do que um empregado do povo, tá certo? Tem pegado com a minha mãe. Tá bom? Atrapalhei tudo. Então tá certo, vamos finalizar aqui a Eu vou ter que entrevista. fazer meu vídeo agora.